Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor mais uma vez, por mais uma oportunidade, pelos cuidados de Deus, pelos livramentos dele sobre as nossas vidas. Eu sei que você também tem motivos para agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito, porque sem ele, sem o cuidado dele, nós não podemos nada. Nós não temos condições de fazer nada se ele não nos auxiliar, se ele não nos ajudar. É ele que nos dá condições. Quando nós entregamos tudo nas mãos dele, quando nós lançamos sobre ele as nossas ansiedades, né, as nossas aflições, ele cuida de nós, ele nos ajuda, ele nos dá condições para continuar, porque muitas vezes de nós mesmos, nós não temos forças para prosseguir. Nós muitas vezes olhamos para as dificuldades, para os obstáculos, nós pensamos até em parar, pensamos em retroceder. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Cristo, que é o nosso alvo, né? Que é o nosso exemplo, nós olhamos para Ele, para que nós possamos ter inspiração para continuar, para seguir em frente, para não desistir em meio às lutas. Então que nós possamos render graças a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele faz todo o tempo sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero deixar já uma palavra primeiro para o teu coração, que se encontra no Evangelho de São Mateus, o capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi preparado, ele ficou aqui por 30 anos, foram 30 anos, aí que o Senhor Jesus, ele começou a fazer grandes coisas, ele iniciou o seu ministério. A partir dos seus 30 anos, ele já estava muito bem preparado. Por isso ele conseguiu cumprir a sua missão em tão pouco tempo, né? Nós vemos que foi pouco tempo para o Senhor Jesus, para ele cumprir toda a sua missão, todo o propósito do Pai com ele aqui na terra. E ele passou nos últimos dias dele, ele andou por cidades, ele andou por povoados, fazendo a obra do Pai, pregando o Evangelho, mas também curando, né, curando enfermidades, expelindo demônios, limpando aqueles que eram leprosos, aqueles que eram rejeitados, né? Ele fez grandes coisas nos últimos dias. E ele, quando estava voltando para Jerusalém, sabendo que ali iria se cumprir, né? Ele iria ser morto, ele iria voltar para o Pai. E então os seus discípulos, aquele que ele havia já escolhido, aqueles que ele havia chamado, que ele já havia preparado, né? Porque eles passaram um tempo com o Senhor Jesus, eles viram a obra que o Senhor Jesus realizara aqui. E agora eles vão ser instruídos aqui. O Senhor Jesus vai passar instruções para eles, após entregar a autoridade, porque Ele deu autoridade para aqueles discípulos, para que eles fossem, para que eles continuassem a obra do Senhor. Eram apenas 12. Em toda uma multidão, aqueles 12 se destacaram. Aqueles 12 aceitaram, receberam o chamado e aceitaram, né, dar continuidade à obra de Cristo. E o Senhor Jesus vai falar para eles: vocês vão primeiramente para as ovelhas da casa de Israel. Vocês não vão para os gentios. Os discípulos,
estavam preparados para fazer a obra ali em Israel. Depois, para outros povos, né, para os outros povos estrangeiros, era outro que iria levar o evangelho. Saulo de Tarso, ele iria ter um encontro com Cristo. Já estava programado, já estava tudo preparado para que Saulo se tornasse Paulo. Aquele que perseguia a igreja se tornaria um grande missionário. Aquele que levaria a palavra do Senhor a todos os gentios. E agora os discípulos teriam que pregar este evangelho em tempo e fora de tempo. É isso que a Bíblia nos diz, que quando nós somos chamados, que quando o Senhor ele coloca algo nas nossas mãos, que quando ele nos confia algo, nós temos que pregar, que falar em todo o tempo, independente da circunstância, independente da situação, independente se vamos ser ouvidos, se vamos ter crédito ou não, nós temos que falar o verdadeiro evangelho, de que nós não temos que cessar de falar deste evangelho. Foi a ordem do Senhor Jesus para aqueles discípulos. E ele pediu para que eles fossem e não levassem muita coisa, não precisaria levar ouro, não precisaria prata, não precisaria levar muitas vestes, não precisaria sandálias, muitas coisas. Hoje nós vemos que para pregar o evangelho, muitos querem tanto, precisam de tanto para falar desse evangelho. Mas o Senhor Jesus disse, vocês não precisam de muita coisa. Assim como Ele instruiu aqueles discípulos, Ele nos instrui também. E nós não precisamos nos preocupar com tantas coisas, porque é o Pai que vai cuidar. Aqueles que fazem a obra do Senhor, o Pai cuida. Ele supre as necessidades, Ele provê aquilo que nós precisamos no momento certo. Ele nos entrega aquilo que nós necessitamos. Não precisamos ficar querendo angariar tantas coisas. Muitos hoje fazem a obra pensando no financeiro, muitas vezes, pensando naquilo que pode conseguir, pensando em lucros. Mas não é isso que Cristo quer, não foi assim que Ele pediu para que os discípulos fizessem. Fazer por amor a Cristo, sofrer por amor a Ele. Será que nós estamos dispostos a sofrer por amor a Ele, por amor ao Evangelho? Renunciar tudo, deixar tantas coisas de lado, tantas coisas que nós queremos obter, deixar para fazer a obra do Senhor. Cristo sofreu, Cristo não ficava preocupado com tantas coisas. O Pai é que cuidava de tudo para Ele. O Pai é que providenciava tudo que Ele precisava, que dava condições a Ele. E Ele prepara para nós também. Quando nós deixarmos tudo nas mãos dEle, quando nós fizermos por amor aquilo que Ele nos confiou, Ele vai estar cuidando de tudo para nós. Ele disse para os discípulos, vão, quando vocês chegarem em algum lugar, quando vocês chegarem no povoado, vê um lugar, vê uma casa que vocês possam ficar. Né? Vá nos lugares que vocês possam ser bem recebidos, em que as pessoas aceitem vocês. Porque Cristo não tinha uma casa, Cristo não tinha muitas grandes coisas. Ele ia, quando ele ia fazer a obra, ele ficava na casa de amigos, ele ficava ali, ele comia, ele dormia. Tinha as pessoas, tinha os lugares certos para Cristo ficar. Ele não ficava atrás de muito, né? Querendo grandes coisas, querendo, como muitos querem ter tanto, querem ser tanto para fazer a obra, para levar, para orar para alguém. Nós vemos hoje que pessoas falam, vai lá no WhatsApp que eu vou orar por você. Quando a pessoa chega lá no WhatsApp, ele já lança uma quantia para a pessoa, que a pessoa tem que enviar uma quantia.
em troco de uma oração. E o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês vão fazer de graça vocês receberam, então façam tudo de graça também. Ore pelos enfermos. Se tiver alguém precisando de oração, ore. Se tiver alguém com um demônio, possesso de demônio, expulse o demônio. Façam, mas façam por amor, não façam pensando em benefício próprio. É isso que Ele quer. Esses são os verdadeiros que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Muitos não são nem chamados, não são nem escolhidos. Naquele grande dia o Senhor Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, porque fizeram pensando nos benefícios, naquilo que poderia angariar para si. E o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é renunciar muitas vezes a nós mesmos, a renunciar às nossas vontades, a tantas coisas, deixar de lado. O Evangelho genuíno de Cristo, verdadeiro, muitos hoje não querem pegar esse Evangelho verdadeiro. Muitos querem falar só em bênção, para conquistar as pessoas, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque é claro que as pessoas querem ouvir só o que é bom, só o que massageia o ego, muitas vezes. Mas nós vemos que lá João Batista, quando João Batista veio antes do Senhor Jesus, veio preparar o caminho. Nós sabemos que João Batista ele pregava arrependimento. E nós também temos que pregar o arrependimento. Os discípulos teriam que pregar arrependimento. O reino de Deus está próximo, nós temos que pregar arrependimento nesses dias. Muitos não querem ouvir uma palavra dura, mas é essa a palavra. É isso o Evangelho, é esse o Evangelho que nós temos que levar. Arrependimento, porque o tempo está próximo. O tempo do Senhor está próximo. E aqueles que não recebessem o Evangelho, Cristo diz: aqueles que não receberem, eles no dia do juízo, o julgamento deles vai ser rigoroso. Para aqueles que têm oportunidade de receber o Evangelho e não recebem. Quantos não querem o Evangelho de Cristo? Quantos viram as costas? Não querem receber, muitos não querem nem ouvir o Evangelho de Cristo. Querem um Evangelho fácil. O Evangelho de Cristo muitas vezes, é de dificuldade. Não é fácil. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Por que é que seria fácil para nós? Não é fácil. O Senhor Jesus já alertava os seus discípulos que não seria fácil. Ele disse: vocês vão ser colocados como ovelhas no meio de lobos. O Senhor Jesus sabia muito bem daquilo que ele estava falando, daquilo que ele mesmo tinha vivido. Ele sabia, ele sentia na sua pele o que era ser uma ovelha no meio de lobos, porque muitos não receberam o Senhor Jesus. Muitos desejavam a sua morte, desejavam se ver livre dele, mas ele nunca perdeu a sua essência. Ele nunca perdeu a sua pureza. Jesus Cristo era puro, independente daqueles que estavam à volta dele. Aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, eles odiaram o Senhor Jesus, eles faziam tudo, eles estavam sempre em volta dele, hipócritas, fingindo, o tempo todo fingindo ali, lançando perguntas para pegar Jesus em alguma situação difícil, para poder entregar Jesus, para poder condená-lo, para poder se ver livre dele. Mas ele era prudente, ele agia com cautela para que ele não fosse pego, e eles nunca conseguiram. Ele mesmo, quando ele foi para a cruz, ele mesmo se entregou. Não foi ninguém que pegou ele numa alguma situação, não, porque ele procurou alguma situação, não.
ninguém conseguiu. Porque ele agia com cautela, independente da maldade que estava ao redor dele. Independente de como as pessoas agiam, como se comportavam com ele, ele permanecia o mesmo. Ele sempre permaneceu o mesmo. E esse foi, o exemplo que ele deixou, a instrução que ele deixou para cada um daqueles que levam a palavra, que pregam o seu evangelho, para ter cautela, para que possam fazer, para que possam cumprir a missão que ele entregou. Independente de onde que nós estivermos, no meio que nós estivermos, que nós saibamos como agir. Saibamos como agir no nosso comportamento, nas nossas palavras, para que não sejamos pegos em nenhuma situação, para que ninguém possa nos acusar. Não dá motivo para que ninguém venha nos acusar. Porque tem muitos à nossa volta que não aceitam. O Senhor Jesus diz: vós sois a luz deste mundo, assim como Ele foi luz. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que levam o seu evangelho verdadeiro, tem que ser luz onde é colocado, tem que resplandecer a sua luz, tem que mostrar a luz de Cristo que está neles. E a luz, quando a luz vem, ela é colocada no meio das trevas, essa luz incomoda, com certeza. Aqueles que são luz incomodam os que estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas muitas vezes não querem ver a luz. Eles não querem. Eles estão muitas vezes confortáveis na situação que estão. Uma pessoa, quando ela está dormindo lá, que ela está num escuro, que está tranquilo dormindo, se você for lá com uma luz, acender uma luz no rosto daquela pessoa, ela não vai gostar, ela vai se incomodar. Ela não vai ficar feliz com você, é lógico que ela não vai ficar feliz. Ela pode até te maltratar, Mas nós temos que continuar sendo luz, independente. Independente se somos aceitos, se somos, maltratados, se somos odiados, nós temos que continuar sendo luz, fazendo aquilo que o Senhor nos mandar. Porque os que estiverem perto vão ser os que vão muitas vezes nos odiar, vão ser os que vão nos perseguir, vão nos maltratar. Foi assim com Cristo, vai ser assim conosco também. Mas nós temos que ser firmes, temos que ser perseverantes, temos que ter paciência em meio a essa dificuldade. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Sejam pacientes, tenham paciência nesse tempo, para que vocês possam vencer. Vocês vão ser odiados de muitos, mas tenham paciência, esperem pelo tempo. Nós temos que esperar pelo tempo do Senhor, porque no tempo certo Ele vai fazer todas as coisas. No tempo certo Ele vai preparar para nós aquilo que Ele quer que nós obtenhamos. Nós não precisamos querer fazer do nosso jeito, querer fazer com as nossas forças, mas deixar para o Senhor nós fazermos aquilo que Ele nos mandar, aquilo que Ele nos instrui, fazermos da forma que Ele mandar, e o resto é com Ele. No tempo certo, Ele fará. É Ele que cuida de todas as coisas, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá condições de continuar, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a tantos querendo nos ver caídos, querendo que nós saiamos da frente, que nós muitas vezes podemos ser um obstáculo para aqueles que não querem, que não aceitam a maneira que nós fazemos as coisas. Mas se nós estivermos sendo instruídos por o Senhor Jesus, é isso que importa, fazer a vontade dEle. Que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos desanimar em meio às afrontas, em meio àqueles que tentam nos impedir de continuar, aqueles que estão perto, que muitas vezes até o da nossa casa é que vão tentar nos parar, é que não vão aceitar
a forma como nós vamos nos dirigir a Ele, a forma como nós vamos nos proceder. Eles muitas vezes não vão aceitar, mas nós temos que ser firmes no propósito. Se nós temos um propósito com o Senhor, nós temos que ir adiante, ir até o final, porque Ele nos levará, né? Ele nos levará a conquistar aquilo que Ele preparou para nós. Então fica firme no seu propósito, seja perseverante, tenha paciência nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você não vai ser aceito, nos momentos até que você vai ouvir coisas que vão te entristecer, vão te machucar, mas continua firme no propósito. E você verá o que o Senhor vai fazer. Vale a pena lutar por amor a Cristo. Vale a pena sofrer pelo nome de Cristo, com certeza vale a pena. Continua firme no propósito, não abra mão. Passe pela dificuldade, mas passe com o Senhor Jesus, porque Ele é que nos dá força, Ele é que nos ajuda, Ele é que nos mantém de pé. Amém? Que essa palavra possa ser de edificação para a sua vida e que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Glória a Deus.